Fala pessoal, começando mais um episódio do Megatron Podcast. A gente está muito feliz, olha como está evoluindo o cenário, está ficando legal. Já em clima natalino para falar de um tema tanto pesado. Pesado, que é Pesado, né? a parte tributária aí, mas A gente demorou um pouquinho para começar a falar da parte tributária, a gente estava esperando o melhor momento, a melhor forma, preparamos os melhores convidados para vir aqui falar com a gente. Mas antes de começar, no outro episódio eu fiz errado, Carlão. Eu fui falar lá no final do episódio para o pessoal assistir, né? Então eu vou é, começar agora. É um tema extremamente importante para você que é gestor, para você que quer ingressar na área. Reforma tributária. Assunto para 10 anos, Gabriel. Até mais, Até mais, até né? mais. E aí, para você que tá pegando o tema aí, já curte, depois compartilha. Tem as redes sociais, que depois a gente vai trazer o nosso mestre Henrique aqui. Mas para começar legal, exigência do Henrique, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quem vai assistir aí, né? A gente sempre deseja o melhor. E aí, Carlão, animado bom, com o tema? muito animado com o tema. Hoje nós trouxemos o Gabriel, tá? Conhecido como Gabu, para poder falar um pouco sobre a reforma tributária. E a reforma tributária, vamos separar em 3 ou 4 módulos, tá? Hoje eu vou falar na parte jurídica. Então nós trouxemos ele para poder explicar um pouquinho, repassar. E aí nós vamos depois ter mais outros episódios falando sobre o tema que está sendo polêmico, né, André? Sim, bastante. A gente tava até trocando figurinha aqui com o Gabu. Gabu, vamos seguir Pode chamar, Gabu, pode por chamar de mal. Gabu. O papo já é pesado, se a gente for falar tudo o nome certinho aqui, nós estamos. Mas a gente tava já batendo um papo, alinhando. Hoje eu vou aprender muito aqui. Vou entender de muita Todo mundo coisa. aprende todo dia, né? Ainda Com bem, né, Deus? certeza. Mas se a gente for colocar realmente o papo, nós vamos ficar aqui uns 3 meses. Você falou de um podcast que tá o ano inteiro falando disso, né? E ainda sobra assunto. E ainda sobre o assunto, e tem muita coisa para acontecer. Mas começando, poxa, fala um pouquinho da tua história, da onde você surgiu, quem é você. Eu sou amigo do Carlos de muito tempo, dele, da família dele, somos conhecidos há uns 10, 12 anos já. Ele acompanha toda a minha trajetória, então depois ele até pode contar as impressões que ele teve de coisas certas e erradas que eu já fiz ao longo da vida. Mas a minha trajetória começou... Sempre fui muito estudioso, sempre tive muita vontade de aprender a empreender. E não só empreender, mas também aprender. Dentro disso, eu no colegial sempre estudei muito, foquei em passar uma boa faculdade, consegui passar na USP em Direito, direto do terceiro colegial. Tive muito auxílio dos meus pais, meus amigos, principalmente o Carlos, filho do nosso receptor aqui. E dentro de todas essas coisas, foi durante a pandemia, momento difícil, fizemos prova online, estudando online, longe dos amigos, familiares, mas deu certo. Ingressei na faculdade da USP, depois de uns 2, 3 anos comecei a estagiar. Estagiei primeiro entrei na área do direito societário, que até hoje eu trabalho com isso, mas vamos falar que 10% do meu tempo. Na área do direito societário eu trabalhei com M&A, que tem muito a ver com o direito tributário, tem a parte do ágio, tem muitas regras. E quando você faz o M&A, né, você está lidando com uma empresa inteira. E foi aí que eu fiquei apaixonado pelo direito empresarial, porque quando você entende que a empresa é uma pessoa, por isso que ela é uma pessoa jurídica, ela tem problemas igual você tem de relacionamentos, ela tem problema com clientes, fornecedores, tem problemas ambientais, tem problemas imobiliários na casa dela, no espaço dela, tem problemas tributários igual toda pessoa física tem, ainda mais agora com essa nova, vamos falar, esse adicional, né, no imposto de renda da pessoa física que foi aprovado recentemente. Então foi nisso que eu me apaixonei pelo direito, principalmente em lidar com empresas. E com o tempo quis aventurar na parte do contencioso, sentia que só saber fazer contrato era muito importante fazer contrato, mas que só ter isso na minha formação ia me limitar no longo prazo. Queria aprender a despachar com o juiz, fazer uma peça. E nesse momento que eu falei, que área que eu vou? E aí eu via que o direito civil tinha umas certas limitações, direito trabalhista tinha outras. Eu falei, e o direito tributário? Todo mundo fala de direito tributário no Brasil. Todo mundo que trabalha com direito tributário é apaixonado. E todo mundo que trabalha com direito tributário tem muita oportunidade de crescer. Eu vejo que é um dos poucos ramos do direito que você vê que tem oportunidade de até você fazer empresas. Por exemplo, a empresa do nosso amigo Carlos, né? Que avalia os tributos e tudo mais.
Então, a gente sempre tem possibilidade no direito tributário. E isso é principalmente porque o Brasil não entrou em reforma nesse ano. Ele está em sempre uma constante reforma. Se você for pegar toda a normativa tributária e empilhar, vai dar um prédio. Imagina. Interessante isso tudo que você falou ainda, tá? Vamos supor, essa parte tributária, o que vocês ajudam é muito grande, entendeu? Porque dá para você ajudar na empresa, o que que ela está pagando a mais, entendeu? Então hoje você pega empresas que pagam os impostos indevidos, então consegue operação. Então essa parte de direito tributário eu acho fantástico, entendeu? E ajuda muito as empresas, né? Entendeu? Recuperação, igual eu digo, tá? Diversos impostos. Muitas empresas não sabem disso. Entendeu? Aí há muitas empresas partem para a tributação sempre do simples, observando que pode perder muito dinheiro, podia estar pelo real, pelo presumido, entendeu? Principalmente pelo real, né? Sim. Só que ninguém quer fazer contabilidade pelo real, entendeu? Então, mas a parte tributária que eu vejo, o direito ajuda muito nisso, entendeu? Imagino. Então, Assim, você é um cara estudioso, a gente bateu um papo antes aqui, dá para ver que você tem um conhecimento, você já indicou que tem um certo tempo de adaptação, mas pegando um pouquinho do gancho da história, do que você já acompanhou, você já leu de trás, o que vai impactar, assim, ó, pensando em toda a mudança que já passou, a trajetória que mudou, o que vai impactar diante da reforma tributária, tanto jurídico, depois vai ter a aula que o Carlão depois vai falar um pouquinho mais, mas a gente já está vendo algumas situações, para nós que estamos desenvolvendo o sistema do lado de cá. Ainda tem muita coisa a se evoluir, e ainda tem muita vírgula no meio do caminho aí que a gente tem algumas incertezas, mas já dá para traçar uma trajetória do que vai acontecer daqui para frente? A única certeza da reforma tributária é que realmente o procedimento vai ficar mais simples. Vai ser difícil essa transição, é uma transição longa, então vai durante um bom período, durante o período de transição, a gente vai ter que conviver com 2 sistemas ao mesmo tempo, isso vai ser bem difícil, principalmente no próximo ano. Mas o que eu acho que a gente já pode traçar uma linha? Vai aumentar a carga tributária. Necessariamente para quase todas as áreas. A única área que pode ser que não aumente vão ser as indústrias. Porque agora a gente vai ter o princípio que rege a reforma tributária é o da não cumulatividade plena. O que esse princípio quer dizer? Quem já mexe com o direito tributário já entende que o ICMS tem isso, que é o quê? Quando você compra um produto, você pode ser creditado o valor do imposto que foi pago anteriormente. Só que agora, na reforma tributária, a ideia é isso ser para todas as relações. Vou dar um exemplo. Eu, como advogado, você não pode, quando você me contrata para fazer um parecer, usar do imposto que eu paguei para descontar do seu. A partir da reforma tributária vai ser possível. Então agora eu acho que é um principal momento, não é um momento da gente ficar falando, nossa, vamos acabar com a reforma tributária. Já é uma realidade. É o momento agora da gente começar a se munir de profissionais de qualidade, estudar, realmente fala assim, ó, já foi, agora a gente precisa se adaptar, porque quem se adaptar vai ser muito na frente no mercado. O preço, porque vai ser repassado no preço de venda. Quem conseguir ter essa eficiência contábil, essa eficiência tributária, vai conseguir repassar de uma forma menor no preço e vai ganhar mercado. isso é interessante, porque eu estou estudando muito, faz uns 6 meses estudando sobre isso. Cara, e todo dia eu aprendo uma coisa nova, né? Então, o ano, como o Gabu disse, o ano 2026 é para o governo ser um piloto, para saber como vai ser para 2027, entendeu? E tá fazendo um trabalho paralelo, entendeu? Só que todas as empresas têm que estar preparadas já para janeiro, já muda a chave. Principalmente porque já está previsto dentro do corpo da lei uma penalidade, né? Quem não cumprir com as obrigações acessórias no próximo ano de forma devida vai ser penalizado em 1% do faturamento. Então, o governo, todo mundo sabe que, infelizmente, aqui no Brasil a gente tem tantas regras, tantos problemas, tantos empecilhos que não tem como, você não consegue fazer tudo que tem que fazer. E aí o empresário, às vezes, tem que decidir. E aí o que o governo já pensou? Se ele tiver que decidir, ele vai decidir em não fazer. Então, como eu preciso ter informação para preparar o meu sistema, ele colocou essa penalidade. Então,
vamos falar que já é tarde. A maioria dos clientes que eu conversei sobre reforma tributária vieram falar nesses últimos meses e eu falei para todos eles, ixi, já tá tarde para conversar, mas a gente corre atrás do prejuízo. Sim, tem que estar todos os empresários já cientes da mudança, né, Del? É o mais importante. Então, Eu passei por algumas empresas, não só, né, trabalhando contigo, mas visitando, conversando. E tem muitas empresas que ainda têm a cultura de que eu tenho uma brecha aqui e eu vou deixar estender um pouquinho, lá na frente eu vejo o que dá para fazer. Hoje dá para se falar que isso já não vai dar mais certo. Já é muito difícil hoje em dia com o sistema fiscal que o Brasil tem, software, inteligência artificial. Até num podcast que eu vi recentemente, estavam falando de trazer os supercomputadores agora para a Receita Federal. As pessoas da Europa, que já têm um IVA há muitos anos, estão vindo para o Brasil estudar como que o Brasil fiscaliza, porque a eficiência de fiscalização brasileira é algo surreal. Nosso fisco é respeitado no mundo todo. Então, assim, a gente já acha... Hoje em dia já é difícil você usar alguma brecha legislativa. Sempre indico não fazer, porque no fim, vamos falar que fica caro. Porque quando você coloca na ponta do lápis Selic, juros, mora, multa de 150%, prejuízo ao erário, 100%. é absurdo. Vai ter que contratar um advogado. Esse advogado é especializado. Quem trabalha com direito tributário é especializado. É muito difícil você achar uma pessoa que é generalista e vai conseguir te auxiliar no direito tributário. Se a pessoa faz, não vai fazer tão bem, não vai fazer bem feito. É uma área que eu tô convivendo com essa realidade, só para vocês terem noção. Eu comecei a cursar contabilidade por conta da dificuldade em entender o que estava sendo tratado. Porque você entende o direito, entende os princípios, mas tudo é uma nota fiscal quando você para pensar. Se você não entende o que é a nota fiscal, se você não entende o razonete, o balanço, a apuração, você não vai conseguir fazer um planejamento tributário para o seu cliente. Então, assim, eu acho que a profissão do próximo ano vai ser contador. Vai ser a profissão do ano. Isso é certeza. Isso tudo como você disse, é interessante, porque com a mudança toda, né, o contador vai ter que estar preparado para exercer isso aí tudo, porque se não fizer um trabalho bem feito, a parte contábil, cara, a empresa vai perder muito dinheiro. Entendeu? Tem que ter um monitoramento legal, cara, que depois não vamos falar sobre isso, né? Eu vou mostrar exemplo da carga tributária, tá? Mas, vamos falar assim, a mudança está aí. Não tem o que fazer mais. Como o Gabu disse, Deus, já está a lei já. Então tem que se preparar todo mundo para poder falar a mesma língua no próximo ano. Sim. Me veio uma dúvida agora, e aí serve para os dois, né, que convivem mais. Essa parte fiscal, eu já deixo claro que já não é muito a minha área, eu entendo mais de processos e tudo mais, mas eu converso muito com o empreendedor, com os líderes na empresa. A gente até falou isso com o Ângelo no último episódio aqui. Nessa reforma tributária, eles só pegaram as informações, isso se tratando já de governo, eles só pegaram as informações, fizeram um estudo. Ninguém foi lá na empresa e sentir isso, né? Na realidade, eu acho o seguinte, meu ponto de vista, tá? Quem faz a lei não conhece o dia a dia de uma empresa. Até não sabe. Para você que convive, como que eles chegaram a esse estudo e falaram, olha, a partir de agora, para simplificar, nós vamos fazer isso? Não, teve até um contato com certas empresas, elas foram convidadas, por exemplo, a Ciesp participou da parte da normatização, muitos donos de escritório foram chamados a participar, a compor a mesa, mas igual vocês falaram, quando você vai ver quem aprova a lei, a maioria é ou advogado ou profissões diversas. Então, assim, a pessoa não tem noção. E só o empresário que está no dia a dia tem noção, porque é um mundo à parte. Um médico não tem noção do que um advogado faz, um advogado não tem noção do que o médico faz. Eu não sei, eu não tenho noção do que é dar um plantão, entendeu? E eu tenho certeza que o empresário também não tem noção de como é seguir um processo tributário durante 20 anos até o STF, por exemplo, os processos de verbas, da tese das verbas, em relação à não cobrança, para você caracterizar ou não como caráter remuneratório ou indenizatório, 13º, auxílio doença. Estão há 20 anos rodando. Então, assim, tem sócio de escritório que entrou com uma ação há 20 anos e que até hoje não recebeu a sucumbência nem os honorários da ação. Entendeu? Tem processo de execução de 1990 que a gente vê no escritório. Então, assim, as pessoas não têm noção das áreas das outras porque hoje em dia tudo virou muito complexo. Hoje todo mundo é especializado, querendo ou não.
Mas assim, a reforma, ela tem um fundamento interessante, ela tem um fim democrático, ela tem um fim social, ela tem um fim de igualar. O IVA tem esse intuito, né? Mas no fim, tem que ver como vai ser na prática, né? Vou dar um exemplo. Vai agora ter um imposto que se chama imposto seletivo, vulgarmente conhecido como imposto do pecado. O que que você considera que é algo prejudicial à saúde? O que que você considera que é algo prejudicial ao meio ambiente? Por exemplo, a gasolina eles colocaram como prejudicial ao meio ambiente. Mas a gasolina, ela não vai no carro, no caminhão que transporta o alimento? É prejudicial? Se você encarecer ela, você está encarecendo alimento? Você está encarecendo a verdura orgânica? Que tem que ir em um lugar mais longe, porque perto das cidades, pelo valor da terra ser muito alto, normalmente você vai ter uma cultura em grande escala. A grande escala precisa de insumo agrícola. Então, assim, será que a gasolina é prejudicial? Quem está falando que ela é prejudicial? É um especialista nisso? Especialista em meio ambiente? Ou é, igual você falou, os especialistas do Senado, do Congresso? Entendeu? Então é complicado. Complicado. E aproveitando o gancho, falando novamente da tributária ainda, tá? O que acontece é o seguinte, hoje muitas empresas não sabem que ela tem direito, tá? Porque eu já peguei empresa e recuperei imposto para ela que ela não imaginava que tinha. Então, eu recuperei milhões pro cara. O cara falou, cara, não é possível que tem tudo isso. Tem tudo isso aí, entendeu? Por quê? Não é que alguém esteja fazendo errado, tá? É que você pode fazer um trabalho refinado e verificar o que pode se acreditar de todo aquele lançamento dele. Então, isso, voltando a falar, a parte tributária é fantástico. O que o Gabu falou aí, não resta dúvida. Então, direito tributário... Eu gosto de reforçar, Carlão, que a gente está aqui num podcast passando conteúdo, a gente não quer vender nada. Eu falo em quase todos eles, mas o que a gente está falando e o que vai acontecer só reforça que a empresa precisa ter um apoio, né? Sim, sim. É o sistema, é o contador, é o advogado que vai tirar todas as dúvidas, porque realmente as pessoas às vezes elas se prendem muito à questão do resultado da venda, do lucro, e esquece que tem tudo isso em torno, né? Sim, sim. O Gabu falou, é aí que mora o perigo. O cara fala, eu vou tocar tudo sozinho aqui, eu vou fazer tudo eu aqui. Não, Não tem esquece, como hoje tocar não tem tudo, como. cada um na sua especialidade, entendeu? Então, eu acho que tem que ser unir todo mundo para poder ter um resultado bom. Porque é o resultado que vai pagar todo mundo, né? Uma empresa vive, tá, de lucro. Não tem como uma empresa vender sem lucro, né? Então é bacana essa parte aí tributária. E voltando como o Gabu falou, cara, se a pessoa se enquadrar certo ali, ela fizer um estudo, ela vai ganhar dinheiro, vai ter os impostos para pagar, não resta dúvida, vai pagar mais imposto. Mas você tem que colocar isso no seu custo. Com certeza. Então tem que computar no custo, é um custo. O Ângelo citou isso no Sim, último podcast, exatamente. né? Então... Assim, nós não vamos reverter a situação. A reforma vai acontecer. É um fato. Não tem o que a gente fazer. E aí o Ângelo, ele falou, cara, trabalha em cima do teu custo, a tua margem de venda, acerta teu valor ali que você vai vender, né? Tendo qualidade e tudo mais, você vai vender. E é uma reforma para todo mundo. Uma coisa que é interessante, falando de custo, venda, concorrência, hoje em dia a gente tem uma guerra fiscal no Brasil, né? Porque você tem os incentivos fiscais. Por exemplo, muito município dá terreno, isenta IPTU durante um tempo. Fábrica. Fábrica. Quem acompanha as redes sociais, vê bastante que ele é bem presente nas redes sociais, o prefeito de Sorocaba, ele fala bastante da parte de incentivo fiscal, de trazer empresa. Então você vê que então ele está deixando de arrecadar um valor. E qual que é o critério para essa pessoa que está recebendo esse benefício fiscal e para outra não? Será que é uma concorrência leal? Isso com a reforma vai acabar. Vai. Só que tem muitas pessoas que só conseguiram abrir negócios por conta do investimento, do incentivo fiscal. Porque algumas regiões não vale a pena você abrir uma indústria por N motivos. Por conta de estar longe do seu mercado consumidor, por conta da mão de obra, por conta da parte climática. Vamos falar do sul do Brasil, hoje em dia com a parte das chuvas, tempestades. Então você tem muita situação. E aí você vai lá, abre a empresa, faz um investimento milionário, vai lá, montou a fábrica, vai ter... Quem trabalha com indústria sabe que eu, assim, no meu verde, quem acompanha um pouco da parte industrial, deve levar no mínimo uns 15, 20 anos até para receber todo o valor de volta. E olha lá ainda. E olha lá. Voltando a falar, aproveitar que nós falamos, né? O Wagner é um cara que veio dentro da fábrica. Então o Wagner hoje, ele é nosso
Vamos falar Fez assim, falta, tinha que estar aqui, né? não, mas ele conhece, cara, a fábrica vai pra frente hoje. Então a parte hoje de produção, cara, é fantástico, né, vai? Ele veio de lá de dentro, então por isso que a fábrica realmente, o cara montou uma fábrica, não vai ter lucro de imediato, não tem como. Se você catar todo investimento que você fez, cara, o retorno seu é a longo prazo. Não tem como, entendeu? Então a curto prazo. E confiar, né? Entendeu? Confiar, começar a fazer as coisas corretas, tá? Opa, deixa eu ver o que eu estou devendo aqui. Porque uma dificuldade, nós falamos também no último aí hoje, as empresas, às vezes, ela deixa de pagar imposto. Ah, não paguei esse mês. Ah, não pago próximo mês. Daqui a pouco, quando ele vai observar, cara, já está um montante que não consegue pagar. E o governo mete a faca sem dó, né? Então, a multa desse é maior que eu. O valor da multa é absurda. Então, é muito complexa essa parte aí, tá? Então, eu falo assim, com a reforma, entendeu? Essa parte vai mudar completamente, né? Porque aí não vai ter mais jeito, né? Agora com split payments, que a gente depois vai conversar com calma daqui a pouco, a gente vai falar de forma pormenorizada isso, né? Mas não tem como mais, o sistema fiscal é muito, muito, muito inteligente e isso vai ser um problema principalmente para as empresas do Simples. Você pode... As empresas do Simples Nacional, elas às vezes estão no Simples pagando imposto sobre o faturamento, né? No Simples você tem o quê? Você tem vamos falar, uma escadinha. E quanto mais você fatura, mais você paga. E normalmente quando você está chegando no topo do Simples, já vale a pena você mudar para o lucro real. E que é vantajoso. Para quem tem uma contabilidade em dia, consegue organizar, sabe lastrear o que compra. E o lucro real é o sistema dos sonhos. Na verdade, nem só dos sonhos, né? É necessário, senão sua empresa fecha. Ficar pagando o teto do Simples sobre faturamento, de repente, seu lucro já é baixo, como que você aguenta, né? Não tem jeito, não tem consegue jeito. de jeito nenhum, cara. Dá pra gente falar que vai ficar um jogo mais leal e vai sobreviver agora quem tá andando no caminho certo, não? É que na realidade, vamos falar assim, ele vai eliminar tudo, vamos falar assim, qualquer empresa diferente. Você tem uma operação que vai ter, não tem mais, vamos falar assim, uma operação que você comprou, cara, quando você fizer uma compra, parte vai para o governo. Hoje, como que é a apuração? Hoje a apuração você compra e você faz a apuração, você paga depois, entendeu? Com a mudança não tem mais isso. A mudança veio e vai mudar 100% essa parte. É porque a gente vê, eu vim de fundição, né? O Carlão falou que eu vim de fábrica. E aí, às vezes, você vê que fundição demorou para valorizar o valor de venda, foi difícil, matéria-prima difícil. Então, os valores são bem. Se não tiver o custo montado certinho ali, não adianta. Tá vendo? Hoje, fundamental é custo, né? Exatamente. E aí, agora, da forma que está ficando, aquele que não pagar o imposto vai morrer. Então não adianta falar, eu vou jogar o meu valor lá embaixo para ser competitivo. Ali ele está perdendo alguma coisa. Sim. O principal é que agora vai começar uma forma de fiscalização também diferente. Hoje em dia, você tem a parte que a pessoa tem que ser inidônea e tudo mais, mas se a pessoa não tiver realizado o pagamento, você não vai poder se apropriar dos créditos. Então, vai ter uma fiscalização até de você vai comprar o produto da pessoa, na hora que você vai pegar o crédito, bicho, não tem. Você vai falar pro cara, ó, se você não pagar amanhã, eu não compro mais de você. Você pega uma empresa, uma Ambev da vida, quem que aguenta? Quem que vai deixar de pagar imposto quando a Ambev vai bater no seu portão? Eu não vou comprar mais a cevada de você. Que pessoa que fornece pra Ambev consegue ficar sem um cliente desse? Vai acontecer muito, né? Então, As empresas grandes que já têm toda essa organização, elas vão ser as precursoras. A gente já começou a falar com um cliente que já tá fazendo lista. Lista de quem tá no Simples, lista de quem não paga imposto já tá vendo. Por quê? Porque vai dar um checkmate, ó. Ou você paga ou você tá fora. Eu que contrato, meu fator é muito maior que você. Você depende de mim. Ou você se adequa ou você tá fora. Entendeu? E essa mudança realmente foi bem lembrada. Isso aí vai ser fato. Nova realidade. E aí as empresas que estavam. As que tiveram Simples, infelizmente, cara, não vai. O aproveitamento de crédito é pouco. Então as empresas grandes vão eliminar elas. Te cortei, pode falar. Não, eu tenho um artigo sobre a minha autoria sobre esse tema. O Carlos até me ajudou a fazer ele, né? A gente trocou bastante ideia na época, falando da parte do Simples, que ele tá mais acostumado, né, no dia a dia.
Mas realmente é porque quando você vê dentro do Simples, ele tem uma parcela pequena do IBS. Então, quando você vai, vamos falar, recuperar esse crédito, é proporcional. Então, você vai ter algumas opções agora dentro do Simples para você conseguir mudar. Então, quem está no Simples vai ter que mudar também a postura. E a gente pode falar que o quê? Umas 80% das empresas hoje em dia no Brasil estão no Simples, ou até mais, Sim, né? até mais. Até mais. Então, Vai ter uma mudança drástica. e tem contador para isso? É justamente a Não pergunta tem, que não eu tem. ia. Vai ser a justamente- profissão de 2026 é ser contador, acabou. Vai. É justamente o que eu ia te falar, porque assim, ó, nós trabalhamos com algumas empresas que já têm sistema, né? Então, as mudanças que estão acontecendo, o lado do desenvolvimento aqui da empresa já está adequando. Então, esse pessoal, eles já estão bem à frente, né? Já vai ter como monitorar. Mas e quem está vendo isso agora Nossa Senhora. e aí falou assim, ó, opa, o bicho pegou. O que ele vai precisar fazer? O que ele tem que correr atrás? Dá um norte para esse pessoal para eles começarem a se precaver. A verdade, essa pessoa vai ter que ir agora atrás de um advogado, de um contador, vai ter que ir atrás de sistema. E porque não é só o sistema, quando você tem um sistema contábil, ele não trabalha sozinho. Você tem que alimentar ele. Então vai ter que investir em treinamento, em capacitação. Então, acho que, na minha opinião, eu vejo os clientes que estão melhor se adaptando, claramente os que estão investindo em capacitação da própria equipe, além de todo investimento externo. A própria equipe tem que estar capacitada, porque as empresas que vão crescendo, as pessoas vão ficando muito tempo nos cargos de liderança, elas vão relaxando. Elas estão cômodas e elas começam a tocar a operação. E fica nesse looping de tocar a operação e não se prepara. Então, o principal, eu acho, é você ver os líderes das empresas, os funcionários que irão ensinar outros funcionários, os gestores. Essas pessoas têm que estar preparadas. Elas têm que estar, assim, na ponta da língua. A gente foi numa empresa visitar, um escritório, que foi a mais sensacional de todas. Eles contrataram um contador só para estudar reforma. Porque eles são do setor de serviço. O setor de serviço vai ser um dos mais prejudicados, né? É. Então, assim, porque a gente não paga ICMS, agora a gente vai pagar tudo, né? Todo mundo vai pagar tudo. ICMS, hoje em dia, né, a alíquota, vamos falar, base, 18%. Então faz uma grande diferença, né? Quando você vê que vai ter a gente está estipulando um aumento de carga de no mínimo 12%. Para quem é do setor de serviços, 12%, 10% no mínimo. Então, assim, é uma diferença no faturamento absurda. Só que agora vai ter que ser organizado para poder repassar para o cliente e você conseguir repassar no preço, né? Essa que vai ser a tentativa do setor de serviços. Complicado, vai ser muito complicado. É preocupante porque assim, você botou um número alarmante aí, 80% no Simples. Cara, é o Brasil, a gente sabe que tem muita coisa ainda bagunçada, não só de governo, mas dos gestores de empresa. Tem muita empresa que ainda anda, Deus dará, e trabalhando da melhor forma. Não tem como o cara andar agora de qualquer jeito, ele Não tem que vai se ter. adequar, né? Então, ter o conhecimento. E aí, não é só o conhecimento, e não é vendendo peixe para ninguém. Mas o cara que é estratégico, ele vai ter que focar na estratégia dele. Então, claro, ele tem que conhecer da base, tem que conhecer a fundo o que está acontecendo, mas tem que estar amparado por alguém. Eu não vejo outra alternativa. Eu sou comercial, eu preciso ver a venda. Eu sei que no valor de venda isso vai impactar muito, mas eu tenho que estar lá estratégico. Então, colocar um contador, colocar uma pessoa específica, eu acho que é o caminho mais rápido e direito aí para reverter tudo isso. Sim. Correto. E outra questão, Gabu, eu imagino assim, essas penalidades que você falou, que já vai ter 1%, você já vê que o governo já vai começar a pegar no pé agora, tem um prazo para se adequar a isso? O prazo para se adequar é o próximo ano, né? É, próximo ano. Vai Já tá não tudo- tem, então nós estamos em novembro, dezembro, Não, janeiro, a batata janeiro, assa. janeiro você tem que colocar já tudo isso aí. Vai ser vamos supor, todos os valores são um valor simbólico para todos, entendeu? Mas é que ele quer começar a trabalhar já para ter uma carga para ser cobrado até esse ponto 2027. Entendeu? Ele quer também preparar, ele quer preparar o sistema dele, isso é Sim, verdade. sim, é. Você que é do ramo de software, preparar entende tudo, Deus, isso. tá? Vamos mandar e vai ser igual falou, um valor básico para todos, entendeu? E ia começar a processar, fazer tudo isso.
igual, você que é do ramo de softwares, né? Por acaso, quando você faz um software para o cliente, você já fala assim, ó, o software está pronto e já dá as costas para ele, ou você simula situações? Tem todo um estudo depois de ficar pronto, Sim, né? sim, tem Precisa tudo. alimentar ele, né? Sim, porque senão você não tem resultado. Uma coisa é Exato, teste, outra é oficial, né? exato. Na prática sempre é diferente, né? Muda completamente. Então podemos dizer que esse 1% é um teste. E É aí um daqui a teste. pouquinho a faca começa a entrar, É que daqui na a pouquinho tem realidade, uma ali que tá melhor. o que nós vamos fazer depois do outro podcast, demonstração, é um valor que vamos falar assim, ninguém sabe o percentual correto, tá? É uma suposição. É aquilo que o pessoal está trabalhando, tá? Então, Vocês que acompanham mais a fundo aí, essa suposição já vem há um tempo, começou a se falar o ano passado da reforma tributária, até antes, se eu não me engano, né? Começou a falar. É, não tem nenhum tipo de definição ainda, o governo está meio que em cima do muro do que realmente vai ser feito. Como acompanhar isso, né? Não tem como acompanhar de perto. A melhor forma de acompanhar isso é pelo próprio site do governo. é. O site do Gov tem uma aba específica que eles estão publicando todas as notas explicativas, as leis, como vai ser gerido o comitê gestor. Então, assim, tem que acompanhar por lá. Mas é difícil porque é muita normativa. É muita É normativa. muito documento, né? Meu Deus do Muito. céu. Eu É. comecei a ler alguns lá, mas é muita coisa, cara. De simples não tem nada, né? Não, não. Estão criando uma coisa para simplificar, mas estão prejudicando para Tá. estudar. Simplificar para eles, né? Falar assim, É, entendeu? vai simplificar muito para fiscalização. Mas, ao mesmo tempo que a gente vive hoje em dia, né? É que se você for pensar o volume de decretos que a gente tem, leis, e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, é muito maior do que é a reforma. Então, assim, realmente ela vem para simplificar. Como qualquer reforma, qualquer mudança dói, vem com pontos positivos e pontos negativos. Não é tudo que se cheira, também não é tudo que tá ruim. Então, assim, a gente tem muita coisa interessante. Eu acho que os princípios dela são muito interessantes. São princípios que fazem parte de todo brasileiro. Todo brasileiro quer ajudar o próximo, quer ter uma sociedade melhor, é democrata. Tem toda essa situação. Então, assim, eu acho que ela se encaixa com o jeito do Brasil. Só que o que tá faltando? Tá faltando a ser palpável. Ela tá ainda intangível, não tem as alíquotas. Você tem. Ah, não, vai ser todo mundo igual. Mas, por exemplo, já tem uma base redutora para advogado. Então não é todo mundo igual. Já tem também, para um próximo episódio, se vocês quiserem conversar, a gente pode conversar da parte imobiliária. Que Não, agora. interessante. Não, vamos fazer mais um Podemos- podcast, então, mais um sobre tema. imobiliário, sim. Wagner, você está no comando aí, já coloca isso, Já, então. Já anota nós da aí. produção, vamos fazer. É interessante isso aí, tá? Porque não é passar conhecimento para as pessoas que vão assistir, né, tá? Que a ideia toda é ajudar o empresário a administrar ali a empresa dele, né? Com certeza. Cada um em sua especialidade, né? Ensinar, né? Porque se a gente não se ajudar, ainda mais o empresário, que igual eu falei, é uma pessoa jurídica. É uma pessoa que tem problemas, que tem soluções, tem qualidades, tem defeitos. Se não tivesse auxílio, essa conversa, esse estudo, profissionais de ponta em volta, não sai do lugar. Não sai mesmo. Não sai, ainda mais no mercado que a gente vive hoje em dia. Não sai no lugar, tudo é muito competitivo. Agora, ô Carlão, te fazer uma pergunta. Pô, nós temos empresa no Brasil inteiro usando o sistema, graças a Deus. E aí muda também a questão de tributação de estado para estado. Você tem contato direto aí com os gestores, com os líderes das empresas. O que eles falam, a questão que assim, ó, tem estado que tinha uma alíquota lá embaixo. Tem um valor lá embaixo. O São Paulo paga tanto, o Rio de Janeiro paga tanto. Minas Gerais paga 12, outro paga tanto, tá? E aí, vai igualar. E a competitividade, porque aí tem logística envolvida, tem uma cacetada de coisa envolvida. Esses caras, eles estão felizes com tudo isso? Vai ter que se adaptar. Como nós conversando, falando no começo aqui, o pessoal vai ter que se ajustar para a nova regra, tá? E eu acho que, como a empresa já está num determinado estado, ele vai ajustar e vai trabalhar para poder dar renda, ser rentável o negócio dele. Entendeu? E aí eu vou falar assim, a ideia nossa tudo é ajudar eles, né? Com Ele certeza. está aqui para poder ajudar eles, alavancar o negócio dele, porque se ele mudou, se ele abriu um estado e agora vai aumentar a alíquota dele, vamos trabalhar junto para poder ver o custo dele, entendeu? E ver o ponto de equilíbrio da empresa. Então, isso eu acho. A reforma não tem como mudar mesmo.
Então, o que nós temos que fazer é aprender o máximo dela para passar para o pessoal todo. Entendeu? Inclusive, eu acho que o dia que nós falarmos sobre o imposto mesmo, um exemplo, o pessoal vai entender muito bem, cara. Perfeito. E esse, como eu falei, é um texto são vários capítulos do podcast, entendeu? Porque não dá para passar tudo de uma vez só. Dá pra fazer uma enciclopédia, a gente Dá, pode falar. Então nós temos outros casos que o Cabu acabou de falar para nós aqui, que nós vamos falar também. Mas aí é com você, Wagner. Você vai programando aí para poder falar. Opa, vamos para cima para levar conteúdo, para levar o máximo de conhecimento para as empresas. Eu gosto, eu também sou da área de recursos humanos, aprendi demais em fábrica, mas comecei a me especializar muito e eu bato muito na empregabilidade. O que você falou já fica a dica para quem está assistindo. Bom, 2026, a área de contabilidade vai precisar ir muito. Hoje, questão de advogados também, né? Nós temos bastante, mas tributaristas não vamos precisar Tributaristas bastante. são poucos conseguem enfrentar essa batalha, porque é difícil. É difícil. Eu vou falar a verdade, cara. É um tema. Claro, agora a gente tem que aprender. Eu, 42 anos, e agora que eu tô lendo um pouquinho mais, tentando entender um pouquinho mais, perto de vocês, ainda sou um neném ainda, engatinho, né? Mas gostar de tributação eu não consigo. Hoje vai ser obrigado a gostar, né? Não, quem não gostar tá perdido. Vai ser por. Como é que é aquela frase que a mãe sempre fala? Você quer por bem ou quer por mal? Vai ser exatamente assim. Mas aí tem um outro detalhe, né? Eu acho que a pessoa tem que gostar. Porque se não gostar, não adianta, entendeu? Então tem que fazer, voltando à frase do Ângelo lá, cara, você tem que amar o que você faz. Sim. Entendeu? Então a pessoa, vamos falar assim, cada um na sua área, né? Vou dar um exemplo simples. Se você mandar eu trocar essa lâmpada aqui, eu vou brigar com você. Entendeu? Agora um computador na minha mão, cara, entrar numa fábrica, isso é a minha paixão. Ver que nós temos de custo, imposto, a minha paixão é isso. Entendeu? Tem que ser. E aí, pô, você tá com quantos anos? Eu sou novo, tenho até vergonha de falar, tenho 23. Olha aí, 23 anos com esse conhecimento. Olha lá, o Henrique até riu lá, 23 anos também. O Henrique é produtor também, né? Mas é bacana ver, você fala com consistência, você fala que você gosta mesmo disso, né? É conhecimento, né, meu? Eu acho muito válido, cara, a leitura. A leitura traz muito conhecimento, cara, a leitura, a prática, tá? Então isso é uma riqueza muito grande. Esse meu jeito é por conta dos princípios, né? Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito, são empresários. Então não tem como não ser assim. Ver um problema e não querer resolver. Empresário é isso. Empresário é resolver problema o dia todo. Então, eu chego lá no escritório, eu vejo o pessoal, nossa, deu um problema na impressora. Não, eu vou lá, eu pego o carro, vou lá, eu compro já a peça que deu problema. Não, mas não precisa, a gente chama alguém. Não, vai demorar 2, 3 dias, eu preciso disso pra hoje. Não, precisa ir lá no fórum despachar. Não, eu vou lá, não tem isso. Tem que ser assim, hoje em dinâmico, dia... né? Dinâmico. Tem que ser dinâmico, proativo, né? Acho que proativo é a melhor palavra. Quem é proativo não vai faltar emprego nunca. Isso é fato. Isso é fato. É legal para destacar, desde o primeiro episódio, a gente fala muito da questão da juventude, da força da juventude, que a gente vê muita gente perdida, sem saber o que quer fazer da vida. Poxa, 23 anos, tem uma galera aí que tá no sofá jogando videogame e não tá nem aí. E ver isso é bom demais, né? Claro, entendeu? E outra, na véspera de feriado. Véspera de feriado. Tá aqui, tá nós conversando, passando conhecimento pro pessoal. Porra, é fantástico. Só agradecer, né, Deus? Com certeza. Vocês falaram que vão pagar meu jantar, né? Então, tem que falar a verdade pra todo mundo. Lógico, a gente valoriza muito. Depois a gente vai pagar um espetinho pra ele, cara. Um espetinho e uma cerveja só. Cerveja já tem agora. Já tem, não pode tomar, a gente tá tudo bonitinho segurando para não tomar uma, mas tá ali do lado, agora a gente tá... E assim, é legal destacar, gente, que a gente tá investindo cada vez mais, poxa, não é fácil, Gabu é um cara comprometido, do dia que a gente tá conversando, falando com algumas pessoas, o Carlos conversando para trazer você aqui... E a gente tem que agradecer demais essa disponibilidade, bom, tá? Que você falou aqui pra gente. Um pouquinho que você falou, porque a gente vai voltar a falar, vai ter outros episódios e, poxa, se você puder estar aqui com a gente vai agradecer demais. Lógico que vou estar. Eu vou trazer outros colegas, se for possível. Sim, é possível. No escritório que eu trabalho, tem profissionais. A gente falou da juventude, mas também a senioridade é muito importante. O tempo
molda, assim, a pessoa que eu era no meu primeiro ano de faculdade, a pessoa que eu sou hoje, a pessoa que eu era um ano atrás, quando eu não trabalhava com direito tributário, agora eu tô 1 ano e meio já trabalhando em rotina intensa. São duas pessoas diferentes. Então, assim, quanto cada ano que você tá lá trabalhando, focado, com seus princípios, com Deus no coração, tentando fazer o bem, parece que você ganha 10. É igual o JK brincava, né? 5 anos é 50 anos, vão ser 50 anos em 5. Então, assim, quando você tá com os princípios, com as pessoas boas, lugares prósperos, com a cabeça bem alinhada, as coisas vão acontecendo. Eu não sou o maior fã de direito tributário, eu não olhei para direito tributário na faculdade, o professor começou a falar e falei, nossa, isso é maravilhoso. Mas, na verdade, quando você se propõe a aprender algo, você toma gosto. De qualquer área. Então, assim, eu sou apaixonado por M&A, a gente ainda faz M&A lá no escritório, é muito legal. Sou apaixonado por direito tributário, acho super interessante quando cai algo civil, quando tem que eu acompanhar audiência, trabalhista. A gente tem que ser mais curioso, a gente tem que gostar de estudar, de conhecer. Acho que isso é o mais importante e é isso que te faz diferenciar enquanto uma pessoa que está jogando videogame, porque eu não deixo de jogar minha bola toda semana, eu não deixo de sair com meus amigos, eu não deixo de ver minha namorada, mas enquanto eu me proponho a fazer as coisas, eu faço com empenho e com intensidade. Perfeito. É o que me foi ensinado e é o que eu tento fazer todo dia. Excelente. Cara, nós passamos com... Esse é o 4º episódio, não tô perdido, 5º episódio. 5º episódio, valeu, produtor, por lembrar. 5º episódio, diferenças de faixa etária e uma baita lição agora, sim, né? O que você falou aí é extraordinário, é bom. Depois, o Henrique é o nosso craque dos cortes, cara, tem que pegar essa parte, Henrique, e a gente tem que bombardear isso nas redes sociais aí para chegar isso para os jovens, que é interessante ter esse... Tem muito cara que olha pra gente e fala, mas você tá na idade que tem que trabalhar mesmo. Cara, que lição. Parabéns mesmo. Bacana. Bom, a gente tem que encerrar. Não queria. Mas vamos... Tá gostoso o bate-papo, eu tô conhecendo bom, bastante. Tá? Vamos continuar conversando. A gente encerra, mas vamos continuar aqui. A gente vai encerrar aqui, aí já pode tomar cerveja, que aí não vai ficar feio, né? Nós não vamos aparecer. A única coisa é que da próxima vez que o Gabu vir, eu vou vir mais arrumado, que eu passei vergonha perto de vocês hoje. Vocês estão tudo chique. Não, olha lá. Na rua, tô todo suado, cheguei correndo aqui. O cara tá na estica, pô. Eu tenho que me vestir mais. O Henrique, na hora que o Gabu chegou ali, ele ficou, nossa, o cara veio de terno. E eu aqui de polo, arregaçada, manchada. A esposa vai me matar em casa na hora que falar, pô, eu falei pra você colocar uma camisetinha legal. Uma Puma ainda. Sempre tá certo. Oi, né? Vem aqui falar parte do Vamos lá, Henrique, vem aqui, que aí agora o dono das redes sociais, Megatron, vai agora dar o ar da graça. Você vai sentar aqui pertinho, você vai lá, o Henrique. Henrique também tá na estila, ó. Lá, o Henrique. Caramba, estiloso, Henrique, cara. 2 gênios de 23 anos lá de aí, lá. Você não se sente velho agora, cara? Não, agora, pelo amor de Deus, né, cara? Nós aqui desse lado, né? Eu preciso tomar arrumada aqui ainda, que é o primeiro dia, né? Lembrando, nós estamos investindo ainda em muita coisa para melhorar nosso processo, que logo ao vivo, viu? Logo. Responsabilidade maior. Quem sabe faz ao vivo, né? Opa, aí o negócio fica difícil. Esse aqui, Gabu, volta a dizer, esse aqui é um sonho que eu tinha muito tempo atrás, eu tava aqui, consegui realizar com o Henrique, com o Wagner aqui, entendeu? E com os colaboradores que estão vindo aqui. Muito bem assessorado, como sempre, né? Exatamente. Bom, falar das redes sociais? Opa! Vamos lá. Megatron RP em todas. Você pode até encontrar como Megatron Informática no Google, mas no site vai ser www.megatronrp.com.br. E uma coisa que eu ia pedir para olhar o TikTok, que estão todos os cortes saindo lá. Então, se o pessoal puder entrar lá também, ajuda bastante. Perfeito. Curtir, compartilhar aí. E no YouTube é Megatron Podcast. Que isso, tá falando bonito. Estamos treinando. Já deixando aí alinhado, né, Carlão? Vamos falar de IA. Não, ele vai estar ele e o Leandro falando de IA. É um dos caras que, poxa, também é legal ver 23 anos, o empenho que tem trabalhando. Vambora. E parabéns, o conhecimento, né? Não, parabéns. E conhecimento. Valeu. Muito eu obrigado. Quero participar ali, eu vou ficar de produtor ouvindo, só para aprender um pouquinho. Beleza, aí tem, cortar a câmera, legal. O legal é que ficar lá, você já pode tomar uma cerveja. Ele não tomou, ele foi bobo agora, mas ele podia. É isso, pessoal. Carlão, considerações finais?
Obrigado, né, por todo mundo. Vamos compartilhar, ajuda nós aí no texto aí, né? Compartilhar o conteúdo. E agradeço novamente a participação de todos aí, principalmente do Gabu aí conosco, entendeu? Eu que agradeço por terem me chamado. Foi uma oportunidade que eu não esperava estar do lado de pessoas tão inteligentes, diferenciadas. E essa confiança de ter isso comigo, mesmo sendo muito novo, é muito importante estar ajudando os mais novos a alcançar lugares maiores. Então, muito obrigado pela oportunidade a todos. E também, né, próximo você que vai ser sabatinado aqui. Vamos embora, né? Vamos ver. Valeu. Não, a gente Obrigado. agradece. E é isso, pessoal. Mais uma vez, reforçando, compartilhe. Volta a reforçar. O intuito é que chegue para as pessoas para ajudar. O Carlão frisou isso. Nós queremos ajudar as empresas, nós queremos ajudar os líderes, né, os gestores a ter mais conhecimento. Já deixou claro, o Gabu deu uma pancada aqui que se você não está preparado, então corre, porque senão a batata vai assar. E é isso, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente, por acompanhar nossos episódios. Nossa audiência está crescendo, está ficando legal pra caramba. Legal. E a gente conta aí com a ajuda de vocês, tá certo? É isso, galera. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. valeu. Valeu, Tchau. até mais. Até mais.